De olho, evidentemente. igual eles acharam que era, né? Fazer. Poxa, Mas que. levaram. E você não tem vontade de trabalhar no vôlei como médica? Eu já fui atrás de alguns times, assim, mas não tinha. Eu não, na época que eu fui, quando eu estava terminando a medicina esportiva, não tinha. Não consegui. Eu não consegui trabalhar em time. E aí eu fui para essa área de integrativa. Uhum. Que assim, eu gosto muito da parte de esportiva, só que a questão do esporte, dos times, você tem que estar muito disponível para viagem, Ah, tá. você tem que estar muito disponível para alguns horários que, às vezes. E a questão do SAMU também, eu não conseguia muito, porque eu estava em alguns SAMUs. Então até apareceu umas duas vezes time de futebol feminino, mas eu não consegui. Não consegui organizar o horário, porque é uma coisa que você tem que estar muito disponível. Então você vai viajar, tipo, como que você organiza plantão? É um Aham. trabalho a mais. Teria que ser um negócio meio É. fixo, parado, assim, né? Até home office, né? Já que você pode, né, atender, né? No caso. Uhum. Porque não sei se. Porque tem muito caso, acho que a gente falando de hormônio e tal, que sejam liberados, fora, que não sejam dopes? Existe algum tipo que seja, poderia tomar, assim, Não, na para os verdade, atletas? o que tem muita coisa que dá pra fazer, mas que melhora, assim, não que melhore performance como um hormônio, por exemplo, mas pra gente estruturar o básico. Então, muitas vezes, por exemplo, uma coenzima Q10 é uma coisa que é muito legal, que ajuda muito, que melhora a formação de ATP, de energia celular, disposição, reduz a fadiga, por exemplo, entre os treinos. E é uma coisa que a gente não tem muito. Isso não é doping, Entendi. porque realmente são coisas É mais um naturais. suplemento, quase, né? Tem várias coisas que dá pra fazer, mas isso não é da medicina esportiva. Isso é da medicina integrativa. Ah, mas você pode juntar as duas coisas, né? Isso que é legal, que você tem a Sim. formação da É. medicina esportiva, né? E essa parte de doping, eu já sabia um pouco pela experiência do vôlei, né? Que não podia nada. Nem desentupir o nariz podia direito, entendeu? Mas E na medicina esportiva eu estudei bastante sobre isso. Na pós. Mas se eu te perguntar assim, o que você prefere? O vôlei ou o SAMU? Você vai responder SAMU? Hoje, SAMU. Eu não gosto de jogar? Mas Não, nem que eu quisesse. mas se você pudesse. Não, já joguei muito. Eu queria falar que se você ama mais vôlei, eu amo mais SAMU. Eu tenho fases, assim. Ah, Então, tipo, e eu, assim, eu amava. Foi assim, no começo, de criança, eu amava cavalo e eu fui escoteira. Então eu amava, eu era você foi alucinada nisso. escoteiro? Eu era alucinada. Depois que eu comecei o vôlei, eu fui apaixonada no vôlei. Só que eu acho que eu vivo tanto a fase que depois eu não sofro de passar a fase, entendeu? E Aham. depois da medicina, eu gostei muito da medicina. E tem muita área. Então, hoje, assim, eu não sinto falta de jogar, não sinto, adoro quando a gente lembra da época que jogou, mas assim, eu não tenho de sentir falta, não Aham. sinto. Eu acho que eu vivi tão bem a fase e hoje é uma coisa que eu gosto tanto. SAMU eu gosto muito, da clínica, esses atendimentos, de melhorar a qualidade de vida, de ver que a mulher tá voltando a ser mulher. Muito casamento, às vezes a gente consegue Nossa, recuperar. indiretamente recuperar indiretamente. Não tô falando que tem que recuperar casamento de ninguém, assim, mas Uhum. se era uma coisa que se casou é porque a gente queria estar junto nele, né? Então, assim, são coisas que vão se desajustando e às vezes só de organizar o basiquinho aquilo já organiza. Então a pessoa consegue viver melhor. Então isso é uma coisa que me dá muito prazer hoje em dia. Que Eu fico legal. muito bem. Teu propósito, então. Eu gosto muito, 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 muito. Nossa, que bacana. Viu, Ju? Você fala muito em mulher atendendo, assim. O homem também não passa pelo mesmo processo? Também. Eu tenho bastante paciente homem também, mas é, não tem. É isso que eu sempre comento também. Mulher, a gente tem a menopausa para falar assim, putz, aqui deu problema. Ou deu ou vai dar em alguma coisa. Na verdade, o problema já começou muito antes, né? É que a gente também não tem isso. Então a gente tem a menopausa como uma data, só que o problema da menopausa começa 5 a 10 anos antes. O homem, a gente não tem a data do problema. Então, muitas vezes, e outra, o homem ele é muito cobrado, sempre tem que estar bem, tem que render, tem que
como que chama? Não é levar dinheiro para casa, Sustentar, tem que ser sustentar, tem que ser o provedor. provedor. Então, o homem tem uma pressão também social muito grande. E aí ele não tem direito de ficar cansado, de ficar indisposto, de dormir mal, de ter depressão. Isso acontece. Pelo desequilíbrio hormonal, isso pode acontecer. Então, só que não tem a data do problema igual tem a menopausa. Então, realmente, o homem tem que ter uma percepção. Normalmente, na clínica, eu atendo muito assim. A maioria dos homens que eu atendo, eles vêm depois que as mulheres já começaram o tratamento. Ah, elas que levam. Elas que levam, porque na verdade, a mulher, a gente chama muita atenção quando tá dando problema, porque a gente fica muito brava, a gente fica muito irritada, a gente. É nítido. É nítido. E aí, quando organiza a parte da mulher, aí aparece o problema que também não era só da mulher. Claro. Então, e assim, aí o homem às vezes chega e fala assim, ó, eu tô tô me sentindo um pouco cansado. Cara, um pouco cansado, ele tá muito cansado, mas assim, ele, da sociedade, ele não pode ser cansado, né? Uhum. Porque ele tem que trabalhar, ele tem que render. Então, normalmente vem assim, é difícil vir um homem procurar o atendimento assim, ó, eu preciso organizar porque alguma coisa está acontecendo. Normalmente a mulher mesmo que falou, ó, você precisa fazer também, pede os exames, Ju, aí eu já peço os exames assim para ele, nem falei com ele. Tipo o Murilo. É. O Murilo. A Jaque falou assim: daqui ó, Você vai também. Viu? A gente tava falando de suplemento. Assim, tem alguns suplementos assim que sejam assim, putz, faz isso aqui que já vai dar uma boa ajuda na sua vida. Cara, berberina é um negócio que se eu pudesse eu passava para todo mundo. Não que não possa, mas assim, fica chato o cara chegar na clínica, todo mundo ganhar a mesma coisa, sabe? Mas é uma coisa que faz tão bem. Ele melhora a resistência insulínica, melhora a qualidade do colesterol, ele diminui a vontade do doce também. Por quê? Porque diminui a resistência insulínica, ele ajuda a emagrecer também, aumenta a nossa produção de coenzima Q10 no corpo, que o nome do corpo tem um nome mais feio, mas o nome comercial é esse, que forma mais energia celular, mais disposição. É um suplemento muito legal, muito legal. Isso tem em farmácia. Só que, assim, algumas coisas, berberina, não, eu não vejo, a não ser que a pessoa tem muita fragilidade epigástrica, né, no estômago, que aí pode ser que incomode um pouquinho. Mas muitas coisas não podem ser feitas de forma do jeito que são. Só ir na farmácia e comprar. Porque, por exemplo, vitamina D. Se a gente for ler, tem livros falando dos benefícios. Mas como tem que ser feito, que quantidade, que dose. Ah, por isso que é orientação médica, né? Então, até vitamina é uma coisa que precisa. Eu falo muito sobre, também para os meus pacientes, não fazer qualquer coisa, não tomar qualquer coisa da cabeça. Porque, por exemplo, uma coenzima Q10, como ajuda na formação de ATP, se uma pessoa tem um tumor, um câncer e não sabe, e começa a usar complexo B, coenzima Q10, NAD, que tudo isso ajuda na formação de energia celular, ajuda, pode ser que ajude a criar uma metástase, ou aumentar a formação de células defeituosas, que são as células do câncer. Então, é uma coisa que tem que ser bem avaliada para evitar problema. Não, então a primeira orientação é assim, procure um médico, né? Não vá tomar suplemento a revelia que não é isso. Só que também eu não culpo o paciente, porque muitos médicos não têm, não dão tanta importância. Porque, na verdade, muitos são especialistas em algumas coisas e não tem essa... não parou para ver essa parte da suplemento, de vitamina. Então, às vezes o paciente realmente não consegue achar quem que orienta certinho isso. Então ele acaba fazendo por conta. Por isso, siga a doutora Juliana. Por favor. Para não fazer besteira. Ó, você se preparou para fazer sua seleção em todos os tempos?